Boa tarde, amados. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esta live. Como vocês sabem, todos os dias a gente está aqui ao vivo, mas hoje eu estou gravando essa live porque minha irmã está chegando já já no aeroporto e justamente na hora dessa live eu estarei buscando ela no aeroporto. A minha querida irmã Verinha vai vir me visitar. Maravilha, né? Muito bom estar aqui com vocês, sejam todos bem-vindos a este lugar de oração. Eu espero que você encontre aqui o que você busca, que é intimidade com Deus, relacionamento, estreitamento dessa relação. Louvo a Deus por sua presença, por seu interesse. Se você é novo aqui no canal, você está no Tempo 3, esse é um canal voltado ao estudo de profecias. Semanalmente, de segunda a sexta, a gente se reúne para o estudo da palavra, oração intercessória, sempre que Deus permite. E se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, participe dessa comunidade que busca intimidade com Deus, tá bom? Você é nosso convidado especial. Muito bem, queridos. Hoje o tema da nossa live é a sétima maldição, a sétima abominação. Por que a sétima abominação? A gente vai falar sobre isso já já. Mas antes eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos passar um tempo descansando agora em oração na presença do Senhor. Oremos. Amado Deus e poderoso Pai, Criador do céu e da terra, do mar, das fontes das águas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tua misericórdia, teu infinito amor. Te agradecemos pelo cuidado, pela tua misericórdia que hoje se renovou. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Neste momento, Pai, estamos reunidos aqui porque todos ansiamos ter mais intimidade contigo. É para isso que a gente está aqui. A gente quer mais de ti. Nesse grupo aqui há muita fome e sede de justiça. Muita gente sedenta pela presença do Senhor. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, Pai. Mas nós sabemos que esse desejo não pode ser um desejo solitário de apenas estarmos em tua presença. Nós sabemos que para isso a gente precisa travar uma batalha, uma luta contra o pecado. E essa semana a gente está estudando sobre isso, Pai. Nós te pedimos que mais uma vez fale conosco através da tua palavra. Por que precisamos travar essa luta contra o pecado? Será que é porque precisamos assegurar um lugar no céu? Ou será que precisamos travar essa luta porque já somos cidadãos dos céus? Obrigado porque a tua palavra nos ensina a verdade e através dela a gente pode aprender. Fale conosco como todos os dias o Senhor faz. Derrame teu Espírito para nos dar iluminação, abra nossa mente, afaste o pecado da gente, limpe o nosso coração de toda impureza, para que possamos ouvir a tua palavra sem impedimentos, sem atrapalhos, sem ruídos. Que o pecado não tenha poder sobre nós, pelo sangue de Jesus nós te pedimos. Além disso, oramos também para que o Senhor, com seus olhos de amor, sua graça infinita, atente para os pedidos de oração, Pai. São tantos aqui, todos os dias são postos aqui por corações cheios de esperança e fé. Responde, Pai, a cada oração conforme a tua vontade, conforme o teu amor, teu propósito, teus planos. Nos dê a alegria de vermos claramente a tua mão mover-se sobre a nossa vida, para que tenhamos paz de espírito. Temos problemas, sim, mas nós confiamos todas as nossas dores, nossos problemas, angústias em tuas mãos. Também te agradecemos, te louvamos, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por tantas orações respondidas, atendidas. Mas nós continuamos nesse mundo tenebroso, difícil. Por isso a gente continua aqui, Pai, lutando. E por isso muitos de nós ainda possuem carências, necessidades que precisam ser apresentadas a Ti todos os dias. Responde, Pai, conforme a Tua vontade e Teu querer. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Oramos como o Senhor nos ensinou. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, do poder de Satanás. Faça-nos andar acima das águas.
faça-nos caminhar sobre as águas. Que Satanás não exerça poder sobre nossa vida, Pai, porque somos teus e te pertencemos. Mesmo em nossas fraquezas, continuamos nessa luta. Nós não queremos ser praticantes do pecado. Sabemos que somos pecadores, mas não queremos ser praticantes do pecado. Nos ajude nessa intenção, para que a gente te louve, para que as pessoas percebam que nós temos um Deus a quem amamos e por isso servimos. Por fim, Pai, te pedimos, derrama a chuva serôdia sobre nós. Estamos aguardando esse poder incomensurável para que a nossa pregação se torne mais poderosa, para que os nossos ensinamentos se tornem mais compreensivos, para que o nosso trabalho seja mais produtivo, que o Senhor assuma definitivamente a pregação do Evangelho ao redor do mundo, usando o teu povo por meio da chuva serôdia. Faça isso conosco, Pai. Mostra-nos onde precisamos mudar, o que precisamos fazer, tirar, abandonar, para que sejamos receptáculos do teu Espírito e o teu nome possa ser glorificado por esta obra magnífica que haverá antes da tua vinda. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aí. Vamos direto ao texto hoje. Está lá em Tito. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. E o verso é o verso 10. Depois a gente vai fazer uma ponte para Provérbios 6, 16 a 19. Mas primeiro vamos ler Tito, capítulo 3, verso 10 e 11. Verso 10 e 11, tá? Tito 3, verso 10 e 11. Paulo está falando aqui, queridos, a respeito de um pecado que a alma do Senhor abomina. O verso que a gente vai ler em Provérbios você já conhece, talvez você já até saiba que o tema de hoje tem a ver com isso. Então, a sétima abominação. Talvez você saiba onde está escrito esse texto já, antes mesmo de eu ter dito para você. Mas eu quero primeiro ler Tito 3, verso 10 e 11, que diz assim: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Como nós estamos falando sobre o pecado essa semana, acho que faz todo sentido a gente falar sobre isso aqui. Olha essa expressão, vive pecando. Em outro lugar, principalmente no livro de Tiago, a palavra de Deus nos diz que o cristão genuíno não vive na prática do pecado, ele não vive pecando. Ele peca, o justo peca, sim, ele tropeça. Mas qual a resposta de Deus para isso? Filhinhos, se por acaso pecares, tendes um advogado junto ao Pai. Então, o pecado na vida do crente e do justo, ele é obra de um acaso, não é obra de uma rotina. Não é algo que se repete costumeiramente todos os dias, sem parar. Estou falando especificamente dos pecados intencionais, porque os involuntários a gente comete todos os dias. Um pensamento que chega e você não o manda embora antes da hora e ele passa de tentação para pecado, porque enquanto é apenas um pensamento e você o repreende e manda embora, é apenas tentação. Não chega a ser pecado. Então, esse tipo de pecado involuntário que você não espera, que te pega de surpresa, ele nos acompanha e vai ser assim até quando Jesus voltar. A gente precisa lutar contra eles, a gente precisa se tornar vigilantes. Mas segundo a palavra de Deus, é improvável que você se liberte dessa carga de pecado que nos conduz dessa forma, de vez em quando perdermos o tino e falharmos, darmos uma resposta que não deveríamos dar, nos exaltarmos ou soltarmos alguma coisa que a gente não gostaria de soltar. Então, a palavra de Deus se refere a pecadores persistentes, contumazes, quando fala de pecadores que insistem em continuar conscientemente com seus pecados.
Se você está em adultério, meu irmão, minha irmã, esse é um pecado consciente. Você sabe que está em adultério. Então, você precisa urgentemente romper. É ruptura geral. Ruptura. Porque a prática contínua do pecado vai levar você, pela sua própria escolha, como a gente acabou de ler aqui, à perdição. Porque vive pecando e por si mesmo se condena, está condenado. Você mesmo se condena, porque você escolhe permanecer no pecado. Mas eu quero chamar a sua atenção para a primeira parte do verso, o verso 10, que diz assim: evita o homem faccioso. A Bíblia está falando aqui de pessoas que estão dentro do povo de Deus, tá? Fora também tem, mas aqui Paulo está falando especificamente para Tito evitar na igreja, na comunidade cristã, pessoas que são facciosas, que causam dissensão na igreja, que dividem a igreja. Quando o próprio Cristo disse o quê? Quem não junta comigo, quem não ajunta comigo, espalha. Então, Paulo está dizendo assim, evita o homem faccioso. Você pode até tentar ajudá-lo, primeira, segunda vez, se ele não escutar, então deixa, porque ele está se condenando a si mesmo através da prática repetitiva do pecado. Porque normalmente o homem faccioso, ele não está lutando em prol da justiça. O homem faccioso está lutando em prol da desavença. Um homem e uma mulher na igreja que levanta uma discussão e causa ruptura entre os membros, sem ter um objetivo que diz respeito à salvação, essa pessoa é uma pessoa facciosa. Se a vida dela é uma vida que não demonstra vida santa, comunhão com Deus, mas na igreja parece hiper, super zelosa e quer que as coisas aconteçam do jeito que ela quer e por isso divide a igreja e coloca uma pessoa contra a outra, e chega ao ponto de falar mal de uma pessoa para outra, aí ela está cometendo um pecado que Deus abomina, que é o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 6, 16 a 19, está escrito assim, ó: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa, e a 7ª coisa qual é? Ainda tem a 6ª, profere mentiras, e a 7ª é agora, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quem é que semeia contenda entre os irmãos? É justamente aquela pessoa facciosa, que causa dissensão na igreja, que fala mal dos irmãos, que tenta puxar você para o lado dele, que age por partidarismo. Eu sou partidário disso e aquele irmão é partidário daquilo. Ele não merece nossa confiança. Qualquer pessoa que joga você contra outra pessoa é partidarista e, além disso, faccioso. Paulo está dizendo, evita essas pessoas. Você sabe quem são essas pessoas, você lida com algumas delas. Espero que muitos aqui nunca tenham lidado com algumas pessoas assim na igreja, mas quem é cristão, adventista ou de qualquer outra religião que frequenta a igreja há muito tempo, sabe que existem pessoas assim. E a mensagem de hoje é para que você preste atenção na 7ª abominação, naquilo que Deus abomina. Se tem uma coisa que Deus detesta, meu amado irmão, são pessoas que colocam umas contra as outras. Fazem dissensão entre o povo de Deus. Nós fomos chamados, queridos, para sermos reparadores de brechas. Ao invés de separar as pessoas, a gente deve uni-las. A gente deve trabalhar pelo propósito de Deus, que é a união da igreja, que todos tenham o mesmo pensamento, a mesma ideia. Quando acontecer diferenças, quando houver diferenças, respeitá-las, porque até Deus respeitou a diferença. Lúcifer teve o direito de pensar diferente de Deus no céu, e Deus respeitou. Se ele tivesse matado Lúcifer prontamente, sem deixar que o pecado mostrasse a sua cara, e revelasse para o universo o quanto ele é mau e terrível, que não vale a pena viver separado de Deus,
Se ele tivesse matado Lúcifer ali, as pessoas não saberiam o porquê do pecado e causaria desconfiança no universo inteiro. Porque Deus calou a boca daquele que era contra ele. Deus respeitou e deixou que ele seguisse o seu caminho. Então, se você encontrar diferenças na igreja, mesmo que você ache muito opostas às suas, aos seus valores, às suas ideias, deixa que sigam. Mas não se torne partidário, faccioso. Não entre nessa, meu irmão. Porque essa é a sétima abominação. É aquela que o Senhor, a sua própria alma, abomina. O que semeia contenda entre os irmãos. O que causa briga na igreja, o que causa confusão. A gente precisa aqui, de vez em quando, parar um pouco, né? Quando eu digo parar um pouco, é para falar realmente desses assuntos que são mais difíceis, mais complicados. E que raramente a gente vê alguém falar, porque são assuntos delicados. Mas a gente precisa entrar em todos esses aspectos da religiosidade. A gente precisa entender quais são aquelas coisas que são graves aos olhos de Deus. Tem gente que diz assim, pecado é igual para todo mundo. Deus não faz diferença entre um pecado e outro. Faz sim, queridos. A própria palavra diz que há pecados que são para a morte e outros que não são. Meu irmão. E o próprio texto que a gente leu hoje de Provérbios também diz isso. Que tem coisas que Deus aborrece, mas tem coisas que ele abomina. É pior, é mais grave. Eu quero orar com você agora e pedir a Deus isso. Que ele encha o nosso coração da consciência da gravidade do pecado. Foi por isso que Satanás permaneceu vivo, viu? Somente por isso. Para que o mundo e o universo inteiro, e todos os anjos não caídos, e os caídos também, todos, e o próprio Lúcifer, tivesse um testemunho experimentado de que o crime não compensa, o pecado não vale a pena. Então talvez o pecado ainda não tenha, por incrível que pareça, atingido a sua malignidade máxima. E isso vai ser necessário que aconteça. Em algum lugar do universo ainda existe alguém precisando ouvir, saber, entender e tirar todas as suas dúvidas a respeito de quão terrível é o pecado e essa falsa liberdade prometida por Satanás. Essa falsa liberdade é que nos leva a cometer esses pecados que Deus abomina. Que Deus nos dê luz e sabedoria. Amado Deus e poderoso Pai, essa é uma mensagem tão forte, Pai, tão importante, porque às vezes a gente nem se apercebe, podemos estar cometendo o pecado da abominação. Esse pecado que o Senhor abomina. A sétima abominação. Podemos estar colocando uma pessoa contra outra apenas com um simples comentário que julgamos sem malícia, sem nenhum problema. Pai, abra os nossos olhos para vermos a gravidade disso. Para que a nossa boca seja constantemente vigiada. A nossa mente também. Porque podemos não professar coisas, mas podemos pensar em coisas que o Senhor abomina. Tenha misericórdia da gente, Pai. Não temos forças contra o pecado se o Senhor não nos conceder o Espírito Santo para nos guiar, nos advertir. Abra nossa mente, faça-nos enxergar a Tua vontade. Faça-nos ver a malignidade do pecado para que a gente não mergulhe nesse poço imundo do pecado. Sejamos aprisionados por ele. Essa semana nós estamos falando sobre isso, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que nos mantenha afastado de toda e qualquer coisa que o Senhor abomina. Nos dê a alegria de vivermos para a Tua glória, não para sermos vistos pelos homens, para que as nossas obras apareçam para a nossa exaltação própria, mas para que o nome do Senhor seja exaltado através do nosso testemunho. Essas bênçãos te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É isso, meu irmão, minha irmã. O recado de hoje é direto, é pronto. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Cuidar dos pensamentos, palavras, ações e reações tem a ver com isso, com o que a gente estudou hoje. Não são só palavras, pensamentos também. Podemos cometer o pecado da sétima abominação,
se a gente não se cuidar, não vigiar. É um olho fechado orando e o outro aberto. Pode parecer engraçado, mas é vigiando e orando. É assim que a gente vai até o porto seguro, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Se Deus permitir, amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário. Um grande abraço, fique aí na presença do Senhor.